Nós tivemos novamente manifestações ontem por todo o país a favor do voto impresso, possibilidade de algum sistema que permita a auditoria das urnas eletrônicas, e tivemos a manifestação também de ex-presidentes do TSE em defesa da urna eletrônica, do sistema atual de voto que nós temos no país. E nós vamos falar sobre isso agora com Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto, boa tarde. Boa tarde, Denise. Cumprimento você e os ouvintes da Jovem Pan. E eu começo hipotecando a minha solidariedade em relação a esse fato grave que está sendo noticiado hoje. Eu sou testemunha do trabalho que a empresa Jovem Pan faz há muitos anos, porque eu venho aqui quando sou chamado e com total liberdade de falar o que eu penso, o que eu acho, e sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de crítica. Então, é lamentável. Tem uma coisa boa. Eu matei a saudade do Josival Peixoto, que fazia tempo que eu não vi. Exatamente, o Josival aqui com o nosso editorial, explicando toda a condição, não é? E rebatendo as acusações que foram feitas para embasar essa possibilidade de quebra de sigilo, que é o cerceamento à liberdade de imprensa. Agora, doutor Alberto Rolo, o senhor falava dessa liberdade, nós vamos discutir exatamente o tema dos mais polêmicos atualmente. O presidente Bolsonaro voltou a falar da questão das urnas eletrônicas, nós vimos as manifestações no final de semana, mas tem agora um posicionamento de ex-presidente do TSE a favor da urna, da forma como é hoje, garantindo que há condições de auditoria e não há possibilidade de fraude. Essa carta também é assinada por ministros do STF e critica a proposta do voto impresso. Então, nós voltamos a tratar desse assunto, é uma questão muito polêmica, as pessoas se polarizaram sobre essa questão, o fato é que foi plantada uma dúvida quanto à condição de voto aqui no Brasil, a segurança das eleições, não é? Infelizmente, né, Denise? Agora, pelo menos tem uma coisa de bom nessa situação atual, que são as manifestações desses ministros e ex-ministros do STF, porque a gente tem, de um lado, uma autoridade importante, como é o presidente Bolsonaro, criticando e fazendo acusações, e agora, de uns tempos para cá, a gente tem, do outro lado, autoridades também importantes, chefes do Poder Judiciário, né, que estão combatendo essas fake news e combatendo essa percepção que está sendo passada para a sociedade. Eu contei ali naquela carta, né, naquele ofício, são 18 ministros e ex-ministros, acho que ainda estão todos vivos, alguns até com alguma idade já, 90 anos, mas acho que estão todos vivos, e eles também têm o peso de quem já foi membro do STF, quem já foi presidente do TSE, além dos atuais, e vamos lembrar, ali tem o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE o ano que vem, nas eleições de 2022. Então, eles também têm o peso da responsabilidade dos cargos que eles já ocuparam e que ocupam, dizendo que a urna eletrônica é absolutamente segura. Então, tem gente que critica de um lado, tem gente que defende do outro. O que eu posso falar para os ouvintes da Jovem Pan? Sugerir, entre no site do TSE, tse.jus.br, lá tem item por item, são mais de 30 camadas de segurança, Denise, a gente fala disso aqui, já falou várias vezes, é só ir lá, não precisa acreditar no que eu estou falando, nem do presidente Bolsonaro, nem do ministro do TSE, vai lá, está no site, e estuda e entende como funciona a urna eletrônica. O que é chato é você ver muitas pessoas, e é verdade, muitas pessoas foram às ruas ontem, falando de alguma coisa que eles não sabem, que eles não conhecem. A urna eletrônica é fraudável, mas não sabe como funciona. Então, como é que pode falar uma coisa dessa, Denise? Agora vamos aos argumentos, né, do Alberto Rolo, porque de um lado se justifica que pouquíssimos países do mundo adotam a urna eletrônica, é um dos argumentos, né? O outro é a questão da insistência dos ex-ministros, do atual ministro e de muitos deputados, líderes partidários, de serem contra essa possibilidade de o voto impresso garantir a auditoria da votação das eleições, não é? Então fica, de um lado, a insistência em que haja a necessidade desse voto impresso, mas, por outro lado, o que chamam de teimosia e de insistência, inclusive falam que os ministros estariam contaminando os parlamentares para irem contra a proposta que ainda pode ser votada, não é? Então, o porquê dessa situação? Então vamos lá, Denise, aos argumentos. Primeiro, eu vi o presidente falando de Butão e Bangladesh. Não é verdade. Quem não fala a verdade está mentindo, infelizmente. Se a gente procurar também na internet, a mesma fonte, nós vamos ver organismos internacionais que falam em mais de 35 países que usam a urna eletrônica, inclusive os Estados Unidos.
que é o modelo, né? O Donald Trump é um modelo a ser seguido pelo nosso presidente. Então, lá nos Estados Unidos, é só não acreditar em mim de novo. Vai na internet e aí o pessoal vai ver que tem vários estados, é que a eleição lá não é centralizada, é descentralizada, mas tem vários estados que usam a urna eletrônica também. Então, nos Estados Unidos também. Então, já é uma primeira falácia aí de argumento. Outro argumento, a apuração é feita na sala secreta por meia dúzia de pessoas. Não é verdade, é o programa, e aí tem críticas em relação ao programa, mas quem faz a apuração é cada urna eletrônica, às 5 horas da tarde, que não tem acesso à internet. Então, não dá para o hacker invadir. Faz lá o boletim de urna, e aí o que o TSE vai fazer? Somar. O TSE é uma grande calculadora. Então, esse é outro argumento. Teimosia. Aí sim, Denise. Aí a gente pode dar um pouquinho de razão, e a gente já falou aqui outras vezes, você já me chamou aqui, a gente já falou outras vezes, que não precisaria ser 100%, mas talvez 5%, 10% de impressão dos votos não seria ruim para tirar de uma vez por todas as dúvidas daquelas milhares de pessoas que foram às ruas. Então, não é ruim, a gente já falou isso aqui. 100% é que não precisa, porque vai dar problema, a impressora vai quebrar, custa dinheiro, já tem 30 camadas de segurança, vamos acrescentar mais um. Mas que seja 5%, 10%, é o suficiente que tem que bater, os resultados têm que bater. Tanto o resultado na urna eletrônica, como o resultado no papel impresso, no voto impresso. Então, 5, 10 é uma amostragem, me parece suficiente. Então, esse pontinho talvez dê para o Congresso negociar. Alguém falou, né, vamos negociar, vamos fazer um acordo? De repente, o Congresso vai nessa direção de estabelecer um número. É que 100% realmente não precisa. E nós tivemos alternância de poder com esse sistema de voto. Caso houvesse fraude de fato, não teríamos tido resultados surpreendentes, inclusive em algumas eleições. Se faz uma relação com as pesquisas, mas as pesquisas muitas vezes levam ao que se chama voto útil. Então você escolhe o que você menos gosta, né? E a gente pode ter muita gente votando nessas condições se as pesquisas continuarem da forma como vem apontando a possibilidade de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Nós vamos ter muitos votos que vão se movimentar em relação à posição de primeiro turno, exatamente para ser contra um ou contra o outro, né? Então, Denise, é outro elemento aí que você está me lembrando, ouvi lá na live. As pesquisas em 2018 diziam que eu iria ganhar no primeiro turno, né? Então, pesquisa que depois, agora, atualmente, que dá um determinado resultado, essas pesquisas não têm nenhuma credibilidade. Quer dizer, então fica ruim. Em 2018 eu acreditei nas pesquisas, por isso eu fui roubado. Agora em 2021, que dizem que eu vou ou não vou para o segundo turno, essas pesquisas não têm credibilidade. Então, sabe, são argumentos, isso é uma retórica política, e eu não vim aqui para falar de política, cada um faz os seus juízos de valor sobre a política, e aí a gente vai ver quem é que tem razão o ano que vem. Agora, o que não dá é para ameaçar a realização de eleições. Isso não, isso está completamente contra a democracia. E aí eu vou me lembrar que o ministro Gilmar Mendes falou na sexta-feira. Qual é o objetivo? O objetivo parece que está claro, mas ao mesmo tempo escuso, né? Mas com certeza não é o objetivo de fortalecer a democracia, colocar em risco de forma não correta criticar o nosso sistema. Eu me lembro, eu assisti a live, foram 2 horas, Denise, e eu estava esperando provas, e não tem prova, tem fofoca, tem vídeos que já circularam há muito tempo e foram desmentidos pela própria Polícia Federal, pela própria Justiça, então não dá, é acreditar que a Terra é plana. Então, me parece que a semana que vem, Sua Excelência virá dizer aqui na Jovem Pan que a Terra é plana e haverá um monte de seguidores, isso é desagradável. Bom, nós ouvimos Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, um abraço, bom trabalho para você e para os ouvintes da Jovem Pan.